E Samuel 1. Houve um homem de Ramataim-Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana, e a outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. De ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano que, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que esta chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor de que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado, numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou muito. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ao que disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e já não era triste o seu semblante. Depois, levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e, voltando, foram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu e, no tempo devido, teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Subiu, pois aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, pois disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e amamentou seu filho, até que o desmamou. Depois de o ter desmamado, ela o tomou consigo, com um touro de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor,
em Siló, e era o menino ainda muito criança. Então degolaram o touro, e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor! Tão certamente como vive a tua alma, meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a petição que eu lhe fiz. Por isso eu também o entreguei ao Senhor, por todos os dias que viver, ao Senhor está entregue. E adoraram ali ao Senhor. E Samuel 2. Então Ana orou, dizendo: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca dilata-se contra os meus inimigos, porquanto me regozijo na tua salvação. Ninguém há santo como o Senhor, não há outro fora de ti, não há rocha como a nosso Deus. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia da vossa boca a arrogância, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. Os arcos dos fortes estão quebrados, e os fracos são cingidos de força. Os que eram fartos se alugam por pão, e deixam de ter fome os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Seol e faz subir dali. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana se retirou a Ramá, à sua casa. O menino, porém, ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam ao Senhor. Porquanto o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, e estando-se a cozer a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes. E o metia na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto a garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o servo do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá carne de assar para o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Se lhe respondia o homem: sem dúvida, logo há de ser queimada a gordura e depois toma quanto desejar a tua alma, então ele lhe dizia: não has de dá-la agora, senão, à força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens vieram a desprezar a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de um éfode de linho. E sua mãe lhe fazia de ano em ano uma túnica pequena, e lhe trazia quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Então Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê desta mulher descendência, pelo empréstimo que fez ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ele era já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação.
E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará, mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. E o menino Samuel ia crescendo em estatura e em graça diante do Senhor, como também diante dos homens. Veio um homem de Deus a Eli, e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me revelei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó. E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada, e porque honras a teus filhos mais de que a mim, de modo a vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel, e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. O homem da tua linhagem a quem eu não desarraigar do meu altar será para consumir-te os olhos e para entristecer-te a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. E te será por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofne e a Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Edificar-lhe-ei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante de meu ungido. 36. Também todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um pedaço de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum cargo sacerdotal, para que possa comer um bocado de pão. E Samuel 3. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra de Senhor era muito rara naqueles dias, as visões não eram frequentes. Sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou: Samuel. Samuel. Ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: eu não te chamei, filho meu, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e a palavra de Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela 3ª vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que,
Se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes, Samuel. Samuel. Ao que respondeu Samuel, fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito da sua casa. Porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre, por causa da iniquidade de que ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com ofertas. Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Samuel, porém, temia relatar essa visão a Eli. Mas chamou Eli a Samuel, e disse, Samuel, meu filho. Ao que este respondeu, eis-me aqui. Eli perguntou-lhe, que te falou o Senhor? Peço-te que não me encobras, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Samuel, pois, relatou-lhe tudo, e nada lhe encobriu. Então disse Eli, ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos seus olhos. Samuel crescia, e o Senhor era com ele e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E voltou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela sua palavra. E chegava a palavra de Samuel a todo o Israel. E Samuel 4. Ora, saiu Israel à batalha contra os filisteus, e acampou-se perto de Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha contra Israel, e, travada a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, que mataram no campo cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo voltou ao arraial, disseram os anciãos de Israel, porque nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus. Tragamos para nós de Siló a arca do pacto do Senhor, para que ela venha para o meio de nós, e nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do pacto do Senhor dos exércitos, que se assenta sobre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do pacto de Deus. Quando a arca do pacto do Senhor chegou ao arraial, prorrompeu todo o Israel em grandes gritos, de modo que a terra vibrou. E os filisteus, ouvindo o som da gritaria, disseram, que quer dizer esta grande vozearia no arraial dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor havia chegado ao arraial, os filisteus se atemorizaram, e diziam, os deuses vieram ao arraial. Diziam mais, ai de nós! Porque nunca antes sucedeu tal coisa. Ai de nós! Quem nos livrará da mão destes deuses possantes? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Esforçai-vos, e portai-vos varonilmente, ó filisteus, para que porventura não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles o foram vossos, portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi derrotado, fugindo cada um para a sua tenda, e houve muito grande matança, pois caíram de Israel 30.000 homens de infantaria. Também foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias,
foram mortos. Então um homem de Benjamim, correndo do campo de batalha, chegou no mesmo dia a Siló, com as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. Ao chegar ele, estava Eli sentado numa cadeira ao pé do caminho vigiando, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. E quando aquele homem chegou e anunciou isto na cidade, a cidade toda prorrompeu em lamentações. E Eli, ouvindo a voz do lamento, perguntou: que quer dizer este alvoroço? Então o homem, apressando-se, chegou e o anunciou a Eli. Ora, Eli tinha 98 anos, e os seus olhos haviam cegado, de modo que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: estou vindo do campo de batalha, donde fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que foi que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas, e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve grande matança entre o povo. Além disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, são mortos, e a arca de Deus é tomada. Quando ele fez menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto à porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto era homem velho e pesado. Ele tinha julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido eram mortos, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Na hora em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu atenção a isto. E chamou ao menino de Icabo, dizendo: de Israel se foi a glória. Porque fora tomada a arca de Deus, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel se foi a glória, pois é tomada a arca de Deus. E Samuel 5. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus, e a levaram de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus tomaram a arca de Deus e a introduziram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se eles de madrugada no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom, pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Entretanto a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com tumores, a Asdod e aos seus termos. O que tendo visto os homens de Asdod, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os chefes dos filisteus, e disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada para Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, causando grande pânico, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e nasceram-lhes tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu porém que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matar a nós e ao nosso povo. Enviaram, pois, mensageiros,
e congregaram a todos os chefes dos filisteus, e disseram: enviai daqui a arca do Deus de Israel, e volte ela para o seu lugar, para que não nos mate a nós e ao nosso povo. Porque havia pânico mortal em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara sobre ela. Pois os homens que não morriam eram feridos com tumores, de modo que o clamor da cidade subia até o céu. E Samuel 6. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como havemos de enviá-la para o seu lugar. Responderam eles: se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis a ele uma oferta pela culpa, então sereis curados, e se vos fará saber porque a sua mão não se retira de vós. Então perguntaram: qual é a oferta pela culpa que lhe havemos de enviar? Eles responderam: segundo o número dos chefes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porque a praga é uma e a mesma sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagens dos vossos tumores, e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porventura aliviará o peso da sua mão de sobre vós, e de sobre vosso Deus, e de sobre vossa terra. Porque, pois, endureceríeis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações. Porventura depois de os haver Deus castigado, não deixaram ir o povo, e este não se foi. Agora, pois, fazei um carro novo, tomai 2 vacas que estejam criando, sobre as quais não tenha vindo o jugo, atai-as ao carro e levai os seus bezerros de após elas para casa. Tomai a arca de Senhor, e ponde-a sobre o carro, também metei num cofre, ao seu lado, as joias de ouro que haveis de oferecer ao Senhor como ofertas pela culpa, e assim a enviareis, para que se vá. Reparai então, se ela subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele quem nos fez este grande mal, mas, se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isto nos sucedeu por acaso. Assim, pois, fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas que criavam, ataram-nas ao carro, e encerraram os bezerros em casa. Também puseram a arca do Senhor sobre o carro, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente pelo caminho de Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, e os chefes dos filisteus foram seguindo-as até o termo de Bet-Semes. Ora, andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e, levantando os olhos, viram a arca e, vendo-a, se alegraram. Tendo chegado o carro ao campo de Josué, o Bet-Semita, parou ali, onde havia uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro, e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. Nisso os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que se achavam as joias de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra, e no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. E os 5 chefes dos filisteus, tendo visto aquilo, voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estes, pois, são os tumores de ouro que os filisteus enviaram ao Senhor como oferta pela culpa, por Asdod um, por Gaza outro, por Asquelon outro, por Gate outro, por Ecrom outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 chefes, desde as cidades fortificadas até as aldeias campestres.
Disso é testemunha a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, pedra que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-semita. Ora, o Senhor feriu os homens de Bet-semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, feriu do povo 50.070 homens, então o povo se entristeceu, porque o Senhor o ferira com tão grande morticínio. Disseram os homens de Bet-semes: quem poderia subsistir perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá de nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, para lhes dizerem: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, e fazei-a subir para vós. E Samuel 7. Vieram, pois, os homens de Quiriate-Jearim, tomaram a arca do Senhor e a levaram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram a Eleazar, filho dele, para que guardasse a arca do Senhor. E desde o dia em que a arca ficou em Quiriate-Jearim passou-se muito tempo, chegando até 20 anos, então toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Samuel, pois, falou a toda a casa de Israel, dizendo: se de todo o vosso coração voltais para o Senhor, lançai do meio de vós os deuses estranhos e as astarotes, preparai o vosso coração para com o Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os filhos de Israel, pois, lançaram do meio deles os Baalins e as astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se, pois, em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os chefes dos filisteus contra Israel. Ao saberem disto, os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama, e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor, e Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel, mas o Senhor trovejou naquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os aterrou, de modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-car. Então Samuel tomou uma pedra, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram subjugados, e não mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel lhe foram restituídas, desde Ecrom até Gate, cujos termos também Israel arrebatou da mão dos filisteus. E havia paz entre Israel e os amorreus. Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. De ano em ano rodeava por Betel, Gilgal e Mispa, julgando a Israel em todos esses lugares. Depois voltava a Ramá, onde estava a sua casa, e ali julgava a Israel, e edificou ali um altar ao Senhor. E Samuel 8. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, perverteram a justiça.
Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram ter com Samuel, a Ramá. E lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como o têm todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim e servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás solenemente, e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe havia pedido um rei. E disse: Este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós: tomará os vossos filhos, e os porá sobre os seus carros, e para serem seus cavaleiros, e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos elivais, e o dará aos seus servos. Tomará e dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Para que nós também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue, e saia adiante de nós, e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo, e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para a sua cidade. E Samuel 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita, era varão forte e valoroso. Tinha este um filho, chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo de que ele, desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: Toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra e Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele: Vem, voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado, tudo quanto diz, sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá,
porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: porém se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus, que temos? O moço tornou a responder a Saul, e disse: eis que ainda tenho em mão 1/4 de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde, vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: dizes bem, vem, pois, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo à cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar água, e perguntaram-lhes: está aqui o vidente? Ao que elas lhes responderam: sim, eis aí o tens diante de ti, apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa a sacrifício, e depois os convidados comem. Subi agora, porque a esta hora o achareis. Subiram, pois, à cidade, e, ao entrarem, eis que Samuel os encontrou, quando saía para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Então Saul se chegou a Samuel na porta, e disse: mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te o declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel? Porventura não é para ti, e para toda a casa de teu pai. Então respondeu Saul: acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas desta maneira? Samuel, porém, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à câmara, e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: traze a porção que te dei, da qual te disse: põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua, com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul, no eirado. E se levantaram de madrugada, quase ao subir d'alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava no eirado, dizendo: levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós, e ele passou, tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus. E Samuel desce.
Então Samuel tomou um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zeusa, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, levando 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão, e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, disserás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo e te declare o que has de fazer. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que o tinham conhecido antes, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: Que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu, e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está também Saul entre os profetas. Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Depois o tio de Saul perguntou-lhe, a ele e ao seu moço: Aonde fostes? Respondeu ele: Procurar as jumentas, e, não as tendo encontrado, fomos ter com Samuel. Disse mais o tio de Saul: Declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. Ao que respondeu Saul a seu tio: Declarou-nos, seguramente, que as jumentas tinham sido encontradas. Mas quanto ao assunto do reino, de que Samuel falara, nada lhe declarou. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispa. E disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. Quando fez chegar a tribo de Benjamim segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: Não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: Eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali, e estando ele no meio do povo, sobressaía em altura a todo o povo desde os ombros para cima.
Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem o Senhor escolheu, não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo o aclamou, dizendo: Viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa em Gibeá, e foram com ele homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocara. Mas alguns homens ímpios disseram: Como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. E Samuel 11. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco, e te serviremos. Respondeu-lhes, porém, Naás, o amonita: Com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, assim porei opróbrio sobre todo o Israel. Ao que os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel, e, não havendo ninguém que nos livre, entregar-nos-emos a ti. Então, vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Pelo que todo o povo levantou a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: Que tem o povo, que chega. E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ao ouvir ele estas palavras, e acendeu-se sobremaneira a sua ira. Tomou ele uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e os enviou por todo o território de Israel por mãos de mensageiros, dizendo: Qualquer que não sair após Saul e após Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e acudiram como um só homem. Saul passou-lhes revista em Bezeque, e havia dos homens de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: Assim direis aos homens de Jabes de Gileade: Amanhã, em aquentando o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros, anunciaram-no aos homens de Jabes, os quais se alegraram. E os homens de Jabes disseram aos amonitas: Amanhã nos entregaremos a vós, então nos fareis conforme tudo o que bem vos parecer. Ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, e pela vigília da manhã vieram ao meio do arraial, e feriram aos amonitas até que o dia aquentou, e sucedeu que os restantes se espalharam de modo a não ficarem 2 juntos. Então disse o povo a Samuel: Quais são os que diziam: Reinará porventura Saul sobre nós? Dai cá esses homens, para que os matemos. Saul, porém, disse: Hoje não se há de matar ninguém, porque neste dia o Senhor operou um livramento em Israel. Depois disse Samuel ao povo: Vinde, vamos a Gilgal, e renovemos ali o reino. Foram, pois, para Gilgal, onde constituíram rei a Saul perante o Senhor, e imolaram sacrifícios de ofertas pacíficas perante o Senhor, e ali Saul se alegrou muito com todos os homens de Israel. E Samuel 12. Então disse Samuel a todo o Israel: Eis que vos dei ouvidos em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, eis que o rei vai adiante de vós. Quanto a mim, já sou velho e encanecido, e meus filhos estão convosco. Eu tenho andado adiante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? Ou a quem defraudei?
ou a quem tenho oprimido, ou da mão de quem tenho recebido peita para encobrir com ela os meus olhos. E eu vô-lo restituirei. Responderam eles: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. Ao que respondeu o povo: ele é testemunha. Então disse Samuel ao povo: o Senhor é o que escolheu a Moisés e a Arão, e tirou a vossos pais da terra do Egito. Agora ponde-vos aqui, para que eu pleiteie convosco perante o Senhor, no tocante a todos os atos de justiça do Senhor, que ele fez a vós e a vossos pais. Quando Jacó entrou no Egito, e vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Esqueceram-se, porém, do Senhor seu Deus, e ele os entregou na mão de Sisera, chefe do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão do rei de Moabe, os quais pelejaram contra eles. Clamaram, pois, ao Senhor, e disseram: pecamos, porque deixamos ao Senhor, e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, porém, livra-nos da mão de nossos inimigos, e te serviremos. Então o Senhor enviou Jerubbaal, e Baraque, e Jefté, e Samuel, e vos livrou da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes em segurança. Quando vistes que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, dissestes-me: não, mas reinará sobre nós um rei. Entretanto, o Senhor vosso Deus era o vosso rei. Agora, eis o rei que escolhestes e que pedistes, eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem está. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais. Portanto ficai agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo. Clamarei, pois, ao Senhor, para que ele envie trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que fizestes perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor enviou naquele dia trovões e chuva, pelo que todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. Disse todo o povo a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não morramos, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, vós fizestes todo este mal, porém não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi-o de todo o vosso coração. Não vos desvieis, porquanto seguiríeis coisas vãs, que nada aproveitam, e tampouco vos livrarão, porque são vãs. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. E quanto a mim, longe de mim esteja o pecar contra o Senhor, deixando de orar por vos, eu vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temei ao Senhor, e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. E Samuel 13. Saul tinha anos de idade quando começou a reinar, e tendo reinado 2 anos sobre Israel. Escolheu para si 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel,
e 1000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou-o cada um para sua tenda. Ora, Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Geba, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo o Israel ouviu dizer que Saul ferirá a guarnição dos filisteus, e que Israel se fizerá abominável aos filisteus. E o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado, esconderam-se nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nas cisternas. Ora, alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul ficou ainda em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. Esperou, pois, 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo, deixando a Saul, se dispersava. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto, e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro, para o saudar. Então perguntou Samuel: que fizeste? Respondeu Saul: porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino, já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já o tem destinado para ser príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel se levantou, e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E Saul, seu filho Jonatas e o povo que se achava com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus se tinham acampado em Micmas. Nisso os saqueadores saíram do arraial dos filisteus em 3 companhias, uma das companhias tomou o caminho de Ofra para a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a outra tomou o caminho do termo que dá para o vale de Zeboim, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel não se achava um só ferreiro, porque os filisteus tinham dito: não façam os hebreus para si nem espada nem lança. Pelo que todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, a sua enxada, o seu machado e o seu sacho. Tinham porém limas para os sachos, para as enxadas, para as forquilhas e para os machados, e para consertar as aguilhadas. Assim, no dia da peleja, não se achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, acharam-se, porém, com Saul e com Jonatas seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus para o desfiladeiro de Micmas. Pois, um dia, que Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Mas não o fez saber a seu pai. Ora Saul estava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens.
e Aija, filho de Aitubi, irmão de Icabo, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Ora, entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava chegar à guarnição dos filisteus, havia um penhasco de um e de outro lado, o nome de um era Bozez, e o nome do outro Siné. Um deles estava para o norte defronte de Micmas, e o outro para o sul defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ao que o seu escudeiro lhe respondeu, faze tudo o que te aprouver, segue, eis-me acaustos e sacrifícios ao Senhor. Disse Jonatas, eis que passaremos aqueles homens, e nos descobriremos a eles. Se nos disserem, parai até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a eles. Se, porém, disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor os entregou em nossas mãos, isso nos será por sinal. Então ambos se descobriram a guarnição dos filisteus, e os filisteus disseram, eis que já os hebreus estão saindo das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição disseram a Jonatas e ao seu escudeiro, subi a nós, e vos ensinaremos uma coisa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou na mão de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram uns 20 homens, deu-se dentro de meia geira de terra. Pelo que houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a própria guarnição e os saqueadores tremerão, e até a terra estremeceu, de modo que houve grande pânico. Olharam, pois, as sentinelas de Saul e Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se derretia, fugindo para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele, ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós, e contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estava ali. Então Saul disse a Aija, traze aqui a arca de Deus. Pois naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus ia crescendo muito, pelo que disse Saul ao sacerdote, retira a tua mão. Então Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram à peleja, e eis que dentre os filisteus a espada de um era contra o outro, e houve muito grande derrota. Os hebreus que estavam dantes com os filisteus, e tinham subido com eles ao arraial, também se ajuntaram aos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. E todos os homens de Israel que se haviam escondido na região montanhosa de Efraim, ouvindo que os filisteus fugiam, também os perseguiram de perto na peleja. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Ora, os homens de Israel estavam já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo, maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de comer. Mas todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel à flor da terra. Chegando, pois, o povo ao bosque, viu correr o mel, todavia ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, pelo que estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e a molhou no favo de mel, e, ao chegar a mão à boca,
aclararam-se-lhe os olhos. Então disse um do povo: teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje. E o povo ainda desfalecia. Pelo que disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra, ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto maior não teria sido a derrota dos filisteus se o povo hoje tivesse comido livremente do despojo, que achou de seus inimigos. Feriram, contudo, naquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon. E o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomou ovelhas, bois e bezerros e, degolando-os no chão, comeu-os com o sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo está pecando contra o Senhor, comendo carne com o sangue. Respondeu Saul: procedestes deslealmente. Trazei-me aqui já uma grande pedra. Disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha e degolai-os aqui, e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor, este foi o primeiro altar que ele edificou ao Senhor. 36. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los, até amanhecer, e não deixemos deles um só homem. E o povo disse: faze tudo o que parecer bem aos teus olhos. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei atrás dos filisteus. Entregá-los-ás na mão de Israel. Deus, porém, não lhe respondeu naquele dia. Disse, pois, Saul: chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos, e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque, como vive o Senhor que salva a Israel, ainda que seja em meu filho Jonatas, ele será morto. Mas de todo o povo ninguém lhe respondeu. Disse mais a todo o Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro. Então disse o povo a Saul: faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor Deus de Israel: mostra o que é justo. E Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe declarou, dizendo: provei, na verdade, um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, eis-me pronto a morrer. Ao que disse Saul: assim me faça Deus, e outro tanto, se tu, certamente, não morreres, Jonatas. Mas o povo disse a Saul: morrerá, porventura, Jonatas, que operou esta grande salvação em Israel. Tal não suceda. Como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça. Pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou Jonatas, para que não morresse. Então Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes foram para o seu lugar. Tendo Saul tomado o reino sobre Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, contra Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus, e, para onde quer que se voltava, saía vitorioso. Houve-se valorosamente, derrotando os amalequitas, e libertando Israel da mão dos que os saqueavam. Ora, os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizoa, os nomes de suas duas filhas eram estes:
o da mais velha Merabi, e o da mais nova Mical. O nome da mulher de Saul era Ainoã, filha de Aimaas, e o nome do chefe do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. E houve forte guerra contra os filisteus, por todos os dias de Saul, e sempre que Saul via algum homem poderoso e valente, o agregava a si. E Samuel 15. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei a Amaleque por aquilo que fez a Israel quando se lhe opôs no caminho, ao subir ele do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e o destrói totalmente com tudo o que tiver, não o poupes, porém matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul convocou o povo, e os contou em Telã, 200.000 homens de infantaria, e mais 10.000 dos de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs uma emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: ide, retirai-vos, saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Retiraram-se, pois, os queneus do meio dos amalequitas. Depois Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, como também ao melhor das ovelhas, dos bois, e dos animais engordados, e aos cordeiros, e a tudo o que era bom, e não os quiseram destruir totalmente, porém a tudo o que era vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e clamou ao Senhor a noite toda. E Samuel madrugou para encontrar-se com Saul pela manhã, e foi dito a Samuel: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si numa coluna e, voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel ter com Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas do Senhor, já cumpri a palavra do Senhor. Então perguntou Samuel: que quer dizer, pois, este balido de ovelhas que chega aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Ao que respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo guardou o melhor das ovelhas e dos bois, para os oferecer ao Senhor teu Deus, o resto, porém, destruímo-lo totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu, pois, Samuel: embora pequeno aos teus próprios olhos, porventura não foste feito o cabeça das tribos de Israel. O Senhor te ungiu rei sobre Israel. E bem assim te enviou o Senhor a este caminho, e disse: vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que sejam aniquilados. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então respondeu Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do anátema, para o sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal.
Samuel, porém, disse: Tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: Pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: Não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul pegou-lhe pela orla da capa, a qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel, e o deu a um teu próximo, que é melhor do que tu. Também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Ao que disse Saul: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então, voltando Samuel, seguiu a Saul, e Saul adorou ao Senhor. Então disse Samuel: Trazei-me aqui a Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente, e disse: Certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim como a tua espada desfilhou a mulheres, assim ficará desfilhada tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à sua casa, a Gibeá de Saul. Ora, Samuel nunca mais viu a Saul até o dia da sua morte, mas Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. E Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo uma bezerra, e dize: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz, vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samuel, porém, disse: Tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel,
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite, e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou, e foi para Ramá. Ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno da parte de Deus te atormenta. Dize, pois, Senhor nosso, a teus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará com a sua mão, e te sentirás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Respondeu um dos mancebos: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem, e é forte e destemido, homem de guerra, sisudo em palavras, e de gentil aspecto, e o Senhor é com ele. Pelo que Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Jessé, pois, tomou um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio e se apresentou a Saul, que se agradou muito dele e o fez seu escudeiro. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa ficar Davi ao meu serviço, pois achou graça aos meus olhos. E quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa, e a tocava com a sua mão, então Saul sentia alívio, e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele.